Ora, ora! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é meu esposo Marcelo. E essa é minha esposa Valéria. E que grande alegria podermos estar mais uma vez com vocês aqui para juntos buscarmos aprender mais da Palavra de Deus, ler e orar com os irmãos. Agradecemos tanto porque Deus nos permite estar aqui com vocês. Graças a Ele podemos aprender mais dele e trazer para vocês e estar junto com vocês aqui para nós. É uma honra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. E que a paz do nosso Senhor esteja com vocês. Amém. E estamos de volta aqui para transmitir a vocês uma palavra que Deus tocou no nosso coração. A gente sempre faz uma oração antes para buscar essa revelação de Deus, buscar essa inspiração daquilo que nós vamos transmitir para vocês. Nós somos apenas um canal das bênçãos que Deus tem reservado para vocês, para nós. Quando nós recebemos essa revelação, nós somos muito abençoados, porque nós entendemos, meditamos antes de passar para vocês, e nós temos revelado coisas que muitas vezes a gente pode ler esses versículos que a gente lê algumas vezes, e em alguns momentos eles têm um sentido e em outros momentos eles passam a ter um sentido diferente, nos mostrando sempre a glória de Deus, o objetivo de Deus nos usar, o objetivo que Deus quer para nós, buscando sempre a palavra, nos inspirando sempre na palavra, meditando sempre na palavra. Então isso é muito importante, a gente buscar o conhecimento, a sabedoria de Deus através da Bíblia. E a palavra que Ele deu para nós hoje, para que a gente transmitisse para vocês e que vocês também vão meditar em cima dessa palavra depois, e vocês também vão tirar as suas conclusões, receber as suas revelações assim que vocês sentarem, ouvirem a palavra, meditarem. Deus vai tocar coisas diferentes em algumas vezes do que nós vamos passar para vocês. Nós vamos passar o que nós entendemos, o que Deus falou para nós. Mas quando vocês ouvem a palavra, o que a gente vai discorrer aqui através do vídeo, vocês podem chegar a outras conclusões, ter outros entendimentos, outras revelações que Deus vai passar a tocar o coração de vocês. E essa é a forma como Deus fala conosco. Uma das maneiras como a gente ouve a palavra de Deus, ouve a voz de Deus. A voz de Deus não audível, mas aquela em que o Espírito toca no nosso coração. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Eu não sei como que eu faço para entender, ouvir, compreender a voz de Deus. É através da meditação, desse silêncio, desse momento de silêncio em que nós passamos, e que a nossa alma, o nosso espírito entra em contato com o Espírito de Deus, e ele começa a nos dar revelação. A gente ouve a palavra, a gente lê, a gente observa detalhes dentro da palavra, daquele trecho que você leu, e a gente começa a receber revelações. É muito interessante, é muito forte quando a gente está diante da palavra de Deus. Nós vamos ler aqui o trecho que Deus revelou para a gente, que está lá no livro de Timóteo, de 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo aos Timóteos, e lá no capítulo 4, versículos 6 a 8. A Valéria vai ler para vocês esse trechinho. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém, amém. Aqui Paulo, ele na própria palavra aqui na tradução da Bíblia, diz o seguinte:
título desse trecho diz o seguinte: o apóstolo Paulo prevê o seu martírio. O que estava acontecendo nessa época? Eles saíram para fazer a pregação do evangelho, visitavam as cidades, né, tinham aquelas reuniões, muitas vezes em segredo, porque em alguns lugares os cristãos eram muito perseguidos, eles eram muito caçados. E Paulo, Pedro, né, que são os principais personagens do Novo Testamento a partir do livro de Atos, eles se dedicaram exclusivamente, né, a essa missão. E Paulo foi um personagem também muito forte, e ele passou a ser perseguido também pelo governo na época. E aqui ele já estava prevendo, como eles estavam sendo perseguidos, mais cedo ou mais tarde eles seriam presos, e a condenação para aquele ato de rebeldia que o governo romano tinha na época era o sacrifício, né? E aqui ele já estava, né, preparando os amigos, as pessoas que andavam com ele, as pessoas, porque ele pregava o evangelho para algumas pessoas e nomeava algumas pessoas, alguns representantes para irem em outros lugares, em outras vilas, em outras cidades, para darem sequência, darem seguimento à pregação do evangelho. Porque, né, eles precisavam atingir o máximo de pessoas possível, igual nós fazemos aqui. Hoje nós temos um instrumento muito poderoso, que é a internet, que ela alcança vários lugares, né, todos os cantos do mundo. Hoje em dia é muito difícil um lugar onde a internet não chegue. Mas esse instrumento, na época eles não tinham, né, um instrumento tão poderoso, e era só o boca a boca, documentos, né, escritos que eles podiam transmitir um para os outros. E ele já estava prevendo essa perseguição, essa condenação, e consequentemente eles tirariam a vida dele, né, para realizarem a justiça que o governo de Roma achava que estava fazendo na época. Então ele diz lá que ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. O que ele está querendo ilustrar aqui? Combatiu o bom combate, que é o soldado que sai para a guerra, sai para guerrear, sai para as batalhas e obtém êxito. Ele sai para aquela missão e volta com vida, muitas vezes defendendo o país dele, defendendo aquela missão que ele saiu para cumprir. Completei a carreira, aqui eles se referem muito aos atletas, às competições de esportes, esportivas que tinham na época, corridas, muitas vezes, né, naquela época, se eu não me engano, já existiam aquelas competições gregas, as Olimpíadas, e eles usavam a coroa, aquela coroa de louros, como uma premiação para os atletas que conseguiam completar as provas, as carreiras, né, as competições, que eles conseguiam vencer as competições. Guardei a fé. Ele diz aqui, né, que ele foi fiel ao evangelho o tempo todo. E isso garantiu a ele, garante, né, ele entendeu esse processo, que aqui ele teria garantido, lá no versículo 8, ele já fala sobre a coroa da justiça, que estava guardada para ele, ou seja, a premiação pela vitória que ele iria ter sobre os inimigos dele, porque ele estava sendo perseguido. Eles achavam que eles estavam ganhando, mas na verdade quem estava saindo vitorioso nisso tudo eram os apóstolos, eram aqueles que saíam pregar o evangelho, porque Deus tem reservado para todo aquele que se dedica a divulgar a palavra, todo aquele que se dedica a obedecer a palavra, não só os pregadores que vão ser premiados, mas aqueles que obedecem a Deus. Nós, como fiéis, como nós que recebemos a palavra, os
os ouvidores das palavras, né? A gente vai em um culto, em uma missa, e o sacerdote vai lá, prega a palavra, nós estamos ali recebendo. E nós precisamos absorver essa palavra e praticar o que está sendo transmitido ali. Tem um outro trechinho aqui, antes, ali no capítulo 3, versículo 15, versículo 16, perdão, e 17, que ele diz o seguinte: toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, tudo que está escrito aqui, é inspirado por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós precisamos buscar a perfeição. Logicamente que, como seres humanos, como carne que somos, a perfeição é muito difícil da gente atingir. É praticamente impossível para nós, como seres humanos, como carne, atingirmos essa perfeição. Mas a palavra diz aqui, ela deixa bem claro que nós temos que buscar e se habilitar para esse objetivo. Ela é inspirada por Deus para o ensino, a correção. O pai, quando corrige o filho, quando educa o filho, ele faz isso porque ele ama o filho. Ele faz isso porque ele quer o sucesso do filho dele. Então nós vamos sofrer correção, vamos sofrer, muitas vezes, passamos por dificuldades na nossa vida, mas nós passamos isso por culpa nossa, por desobediência. O filho, quando desobedece, ele sofre um castigo do pai. Aqui Deus, na palavra de Deus, ele também deixa claro que nós podemos sofrer essas cobranças, essa repreensão de Deus, porque ele nos quer puro, ele nos quer fiel, como Paulo diz aqui: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Porque ele quer receber a coroa da justiça, a coroa da vida eterna, que nós vamos receber após a vinda de Deus. Ali no finalzinho ele finaliza dessa forma: não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, ou seja, a vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, nós receberemos essa coroa da justiça, a coroa da vida eterna. Por quê? Porque nós também estamos combatendo o bom combate, completaremos a carreira em nome de Jesus. Vamos procurar ser o fiel ao que a palavra diz, ao que o Evangelho de Cristo diz. Esse é o nosso objetivo. Então, é o que Paulo procura deixar claro aqui pra gente. Vamos combater o bom combate, completar a carreira. Ainda temos muito, graças a Deus nós não sofremos a perseguição que eles sofriam. Ainda existe uma certa perseguição aos cristãos pelo mundo, mas nós somos privilegiados aqui no nosso país, graças a Deus nós somos privilegiados. Temos esse privilégio ainda, porque o que a palavra diz também, a previsão do que antes da vinda de Jesus, é que nós sofreremos uma perseguição, não sabemos em que nível que isso vai acontecer, quando que isso vai acontecer, mas nós devemos estar preparados. Devemos buscar estar fiéis a Deus, fiéis ao Evangelho. Então vamos nos preparar, vamos cuidar, vamos nos dedicar ao Evangelho, à palavra de Deus, ao que está escrito aqui, ao que Ele pede para nós. Vamos orar, pedir direção de Deus, vamos procurar aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque quando Deus nos revela uma palavra, nos indica uma palavra, um trecho da Bíblia para a gente ler, é para que a gente leia e medite sobre aquilo. De repente você vai ler esse trecho na parte da manhã e você vai meditar durante o dia todo esse trecho e você vai receber revelação, você vai ouvir a voz de Deus. De alguma forma, fique atento aos sinais.
Deus vai te dar um sinal, alguém vai chegar para você, vai confirmar aquela palavra que você leu, você vai assistir um vídeo de algum pastor, de algum padre, de algum sacerdote, e o que ele falar naquele vídeo vai confirmar ou vai te dar um entendimento melhor ainda do que você já teve naquele momento em que você leu a palavra. Então fique atentos aos sinais, a tudo aquilo que for revelado para você durante o dia. O teu coração, o coração queima muitas vezes, é muito interessante. Às vezes você recebe uma revelação sobre aquilo que você leu, o seu coração queima, você se arrepia em alguns momentos, você vai ouvir alguma música, algum louvor, uma palavra de alguém, algum amigo seu, algum parente seu vai te dizer alguma coisa durante aquele dia, e aquilo vai te arrepiar, o teu espírito vai se agitar, você vai receber essa revelação. Então você tenha certeza que está confirmando a palavra que você recebeu. Vamos ser fiéis à palavra, vamos obedecer. Amém? Amém. Ser fiel a Deus ainda é a melhor coisa que existe nesse mundo. Receber a coroa da vida que está preparada para nós, isso não tem preço. O Senhor nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso ajudador, o nosso guardador. Tenha fé, acredite que Deus está contigo. Você não está assistindo a este programa por acaso, você não está aí nos ouvindo por acaso, por coincidência. Essa vontade que você tem de ouvir a palavra de Deus, de aprender mais de Deus, é o Senhor que coloca em você. Essa vontade que você tem de estar em sintonia com o nosso Deus. Saiba que você é escolhido do Senhor. Somos escolhidos do Senhor porque somos todos alvos do amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Que nenhum se perca. E também que quando um ser humano se converte a Deus, os anjos cantam louvores no céu por causa de uma alma arrependida. Então, como somos valiosos? Vamos ouvir Deus falar conosco. Vamos ler e aprender mais da palavra de Deus. E vamos estar atentos ao que Deus tem para nos dizer. Vamos estar em silêncio. Vamos estar mais em silêncio. Vamos nos apartar de todas as aparências do mal. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é de fama ruim, não estejamos. A palavra de Deus nos ensina que não devemos nos sentar à roda dos escarnecedores. Há lugares, meu irmão, minha irmã, que não é para nós. Há lugares em que nós não devemos estar, porque neste lugar vão haver conversas tortas, vão haver olhares que não são apropriados para o povo de Deus. Aonde você está tem que ser um lugar aonde Deus possa estar junto com você. Aonde você vai, o Espírito Santo de Deus vai com você. Então vamos saber aonde nós vamos. Vamos prestar atenção para onde nós estamos indo. Vamos prestar atenção ao que nós temos ouvido. Vamos prestar atenção ao que nós temos falado. Vamos cuidar das nossas palavras. Vamos tapar os nossos ouvidos para não ouvir aquilo que não é de boa fama, aquilo que a gente ouve de fofoca. Pare aqui, chegou em você, não leve adiante. E se possível não ouça. Não vamos semear aquilo que não agrada a Deus. Não vamos permitir que os nossos olhos vejam aquilo que não agrada a Deus. Nós devemos nos policiar. Nós devemos observar o nosso andar, o nosso caminhar. Não é fácil, por quê? Porque a carne é fraca. A carne, ela milita contra o Espírito. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele só quer o que é bom. E o que é bom nos faz bem, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito e nos fortalece. Então, o que é bom? O que é que nos faz bem? As coisas de Deus nos fazem bem.
O amor ao próximo nos faz bem. Nos doar ao outro nos faz bem. Perdoar uns aos outros nos faz bem. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Quando nós buscamos a palavra de Deus, Ele fala conosco e Ele vai nos ensinando a sermos pessoas mais plenas, a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas mais felizes, a andarmos na luz. Quanto mais nós buscarmos o Senhor, mais Ele se achega a nós. E quando o Espírito Santo de Deus está alimentado pela palavra de Deus em nós, Ele vai nos desviar do mau caminho. Ele vai nos desviar das amizades ruins. A amizade nunca deve ser ruim. Então, nos afastaremos de pessoas que só nos trazem dor, tristeza, decepção. E Deus vai trazendo para nós pessoas que são parecidas conosco, no sentido de pessoas que buscam, que têm fome também da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os semelhantes se atraem. Então Deus vai trazer para a tua vida melhores companhias, amigos mais saudáveis, amigos que vão encher o seu coração de alegria e não de tristeza. Amigos que virão para você trazer boas novas e não levar para você fofocas inúteis. Deus é o nosso ajudador, o nosso mestre. O Senhor Deus está conosco todo o tempo por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a Deus. Jesus Cristo nos leva a Deus. Vamos conhecer mais da palavra, vamos orar, vamos aprender, vamos ouvir mais de Deus para alimentar o nosso espírito e assim sabermos escolher os caminhos que devemos seguir. Nos desviaremos de caminhos ruins e andaremos em rumo ao Senhor, em direção ao Senhor. E quem nos ensina esse caminho, qual caminho devemos seguir, é Deus. E Deus vai falar com você, Deus fala conosco e Ele nos diz por onde devemos seguir, o que devemos fazer, por onde devemos começar, para buscarmos a felicidade plena, a alegria e a cura para nossa alma. É a palavra de Deus quem nos cura e nos fortalece e nos dá a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. A palavra de Deus é muito poderosa. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela palavra, por aquilo que Ele colocou e irá colocar mais no nosso coração depois que a gente meditar mais a fundo nessa palavra. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Pai nosso que está no céu, dai-nos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos por essa palavra que o Senhor nos colocou no coração, para que nós possamos compreender, estar mais diante de Ti, meditando na Tua palavra, buscando o Teu conhecimento, ó Pai. Agradecemos a Ti pelo pão nosso de cada dia. Agradecemos, ó Pai, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Agradecemos a Ti, ó Pai, por não deixar que nenhum mal nos atinja, ó Deus, em nome de Jesus. Nos colocamos diante de Ti para agradecer, para pedir as Tuas bênçãos, a Tua graça, a Tua misericórdia nas nossas vidas, ó Deus. Cura-nos, sara-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Estamos diante de Ti apenas para agradecer, ó Pai. Pedimos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Prepara o caminho para que nós possamos receber as Tuas bênçãos, recebermos a Tua direção e caminharmos e obedecermos a Tua santa e bendita palavra, Pai. É o que nós oramos, agradecemos, pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus. Curtam, comentem, compartilhem a maneira que vocês têm de nos ajudar a compartilhar esta palavra,
Muitas vezes vocês não vão ter tempo para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Vocês podem ter muita dificuldade, talvez, em falar. Às vezes nós somos tímidos, temos dificuldade em nos expressar. Mas uma das maneiras que vocês têm é nos ajudando, curtindo, compartilhando, divulgando este vídeo, participando da nossa caminhada com Deus. Inscrevam-se no nosso canal. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.